Vamos fazer um pequeno resumo do livro Apocalipse 20. O problema ainda é a mesma questão do 21 e 22, que seria o fim dos tempos e o julgamento final. O dragão mencionado no trecho é Satanás, o diabo, que simboliza o mal e o poder maligno. Satanás é preso por 1000 anos e lançado no abismo, onde é selado para que não engane mais as nações durante esse período. As pessoas sentadas nos tronos são aqueles que receberam o direito de julgar. Elas são as almas dos mártires que foram fiéis a Deus e não adoraram a besta. Eles viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A primeira ressurreição é o momento em que os mártires participam da ressurreição e são abençoados e santos. Eles não serão afetados pela segunda morte e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que acontece quando os 1000 anos se cumprem? Ele será solto, Satanás, e de sua prisão sairá para enganar as nações, reunindo-as para uma batalha contra o povo de Deus. E o diabo, a besta e o falso profeta? O que vai acontecer com eles? Bom, eles serão lançados no lago do fogo e enxofre, onde serão atormentados eternamente. O grande trono branco que está se referindo João em Apocalipse 20 é onde Deus está sentado. A terra e o céu fogem da sua presença. E os mortos serão julgados pelas suas obras, conforme o que está escrito nos livros. No caso dos que não têm os nomes escritos, eles são lançados no lago de fogo, conhecido como a segunda morte. E eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele deteve ao dragão e à antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o prendeu, e o selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos, e depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e se sentaram sobre eles. E foi concedido a eles o julgamento, e eu vi as almas daqueles que tinham sido degolados por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, e que não receberam a marca dela sobre as suas testas, e sobre as suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, enquanto não se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas sim eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a Gogue e a Magogue, para os ajuntar em batalha, dos quais o número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu vindo de Deus e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E eu vi a um grande trono branco e ao que estava sentado sobre ele. Do rosto dele, a terra e o céu fugiram, e não foi achado lugar para eles. E eu vi aos mortos, grandes e pequenos, estarem
de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras deles. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o mundo dos mortos entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as obras deles. E a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não fosse achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.